Shin Godzilla é um filme lançado em 2016, dirigido pelo Anno Hideaki e o Higuchi Shinji. O Anno, ele é o criador da série de animação Shinsekai Evangelion, que fez parte lá do estúdio Gainax e depois ele fundou o próprio estúdio dele, que é o cara. O Higuchi é um parceiro de longa data de trabalhos com o Anno, inclusive o Higuchi fazia os storyboards do Evangelion e fez várias outras funções também dentro da produção do Evangelion, e os dois juntos ainda viriam a dirigir o filme Shin Ultraman de 2022. Além disso, o Anno ele foi responsável por escrever o roteiro e por fazer a edição desse filme, e o Higuchi ficou encarregado de fazer a direção de efeitos especiais. O último filme japonês do Godzilla tinha sido o Final Wars, que é de 2004, ou seja, 12 anos antes do lançamento do Shin Godzilla. E esse grande intervalo de tempo, ele foi intencional. Quando o Final Wars foi lançado, o pessoal da Toho anunciou que o próximo filme do Godzilla só sairia lançado em pelo menos 10 anos, porque eles não queriam super expor o personagem a ponto do público perder o interesse. E foi o que aconteceu. O próximo filme do personagem foi o Godzilla de 2014 da Legendary. E no contrato que a Toho fez com a Legendary, a Toho se comprometeu a não lançar filmes do Godzilla no mesmo ano que a Legendary lançasse as versões dela, para não acontecer concorrências internas. Então o Godzilla da Legendary foi lançado em 2014, em 2016 saiu um novo filme da Toho, que foi o Shin Godzilla. E como o Anno e o Higuchi acabaram sendo responsáveis por esse filme? O Anno, ele foi responsável por fazer uma curadoria de uma exposição sobre a história do Tokusatsu que foi exibida no Japão em 2012. Nessa exposição, ele conta a história do Tokusatsu usando vários itens que foram usados em produções, principalmente da Toho. Então tinha lá vários trajes, várias maquetes, vários objetos que foram usados nos filmes, ilustrações originais dos designs feitos para os filmes de Tokusatsu da Toho, e o Anno ele convidou o Higuchi para o Higuchi dirigir um filme, um curta-metragem que seria exposto nessa exposição. O Higuchi aceitou, os dois juntos entraram em contato com o Miyazaki e pediram para o Miyazaki que ele autorizasse o uso de um personagem do Miyazaki, que é o deus gigante guerreiro lá do Nausicaa do Vale dos Ventos. E o Miyazaki liberou o personagem para eles. Daí o Higuchi dirigiu um filme que é o Koshinhe Tokyo ni Arewaru, que foi lançado ali na exposição em 2012 e que a tradução do título é algo como O Deus Gigante Guerreiro Aparece em Tóquio. Que o título por si só já é uma referência para o King Kong Aparece em Edo, que é um filme perdido, mas que provavelmente é o primeiro Tokusatsu. O Higuchi conta uma história ali nesse curta, que é o Deus Gigante Guerreiro, esse personagem lá do Nausicaa do Vale dos Ventos, ele aparece em Tóquio e começa a destruir Tóquio. E para fazer esse filme, o Higuchi intencionalmente usou várias técnicas diferentes usadas ao longo da história do Tokusatsu, que era justamente para esse filme ser uma amostra, um exemplo de todas as técnicas e possibilidades que dá para se fazer com Tokusatsu. Então, os cenários do filme, eles são todos feitos com maquete, aquelas maquetes detalhadas como o Tsuburaya fazia. Já o Deus Gigante Guerreiro, ele é feito usando técnicas de bunraku. O bunraku é um teatro tradicional de bonecos japonês. Os humanos que aparecem no filme, eles são humanos que foram fotografados ou filmados, a imagem dessas pessoas foi separada e sobreposta sobre as maquetes. E além de tudo isso, ele usou animação em CGI, a gente tem que lembrar que tanto o Anno como o Higuchi, eles são animadores, então ele usou animação em CGI para complementar os efeitos práticos. Então o Kyoshinhe Tokyo ni Arawaru é um filme que ele serve como exemplo para mostrar uma variedade de possíveis técnicas que podem ser usadas ao se fazer o Tokusatsu, para ser usado como esse objeto de estudo sobre a história do Tokusatsu. Olha só todas as técnicas possíveis. Olha como essas obras foram produzidas ao longo da história. E quem quiser saber mais sobre o tema, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para um artigo que comenta sobre a história do Tokusatsu e essas relações do Tokusatsu com a animação japonesa. Mas o ponto foi que depois que o Anno e o Higuchi fizeram essa exposição, esse curta, e mostraram que eles entendem tanto da história do Tokusatsu como das técnicas usadas nos Tokusatsu, o pessoal da Toho se interessou e pensou, vamos chamar esses caras para eles fazerem o próximo Godzilla, porque eles manjam da coisa. A princípio, o Anno não queria aceitar, porque o Anno conta que ele estava exausto, porque ele recém tinha terminado o terceiro filme do rebuild de Evangelion, e
e ele estava exausto porque a produção foi um grande trabalhão, mas o Higuchi insistiu com o Anno e eles acabaram aceitando fazer o projeto e fazer a versão deles do Godira. Vale a gente pensar no título, né? Shin Godira. Esse Shin, como é grafado no filme, ele não é usado nenhum ideograma. Ele é usado só o katakana, que é uma escrita japonesa silábica, que não só pode ser usada para escrever japonês, mas tem convenções atuais de que ela deve ser usada para escrever palavras estrangeiras, neologismos e termos em destaque. Então tá grafado no título do filme só Shin, ou seja, só o som, sem nenhum ideograma que remeta a um conceito. E esse Shin, ele intencionalmente ele é ambíguo, porque o ideograma de verdadeiro pode ser pronunciado Shin, então poderia ser o verdadeiro Godira. E essa ideia do verdadeiro remete a como o Anno e o Higuchi eles retomaram alguns elementos lá do filme original de 1954. Só que o ideograma para novo também pode ser lido como Shin, então poderia ser o novo Godira, no sentido de que esse filme ele não é continuação de nenhum dos outros filmes feitos antes. Ele é uma narrativa totalmente independente, no sentido de cronologia diegética. Só que Shin também é uma pronúncia para o ideograma de Deus, então pode ser o Godira divino, que é um tema inclusive que é tratado dentro do filme, de pensar o Godira como a personificação, a encarnação divina na Terra, associado com essa questão da onipotência dele. Só que ainda Shin pode ser escrita com caracteres japoneses para a palavra em inglês Sin, de pecado. Então pode ser o Godira do pecado, o Godira que vem punir a humanidade pelos pecados que ela fez. Então o título ele é intencionalmente ambíguo, ele não deixa claro o que ele significa, ao mesmo tempo que ele dá a entender que pode ter vários significados diferentes. O filme começa mostrando um pequeno desastre. Um túnel subaquático no litoral ali da zona metropolitana do Japão acaba sofrendo um desmoronamento e infiltração de água. Só que é meio estranho, porque a água que entra ali é uma água vermelha. E num ponto no mar ali próximo do túnel, a água começa a se agitar e superaquecer. Então a narrativa passa por uma reunião de ministros do governo, vários ministros de Estado, secretários, e daqui a pouco o primeiro-ministro é chamado e se junta com eles. E o filme se foca na resposta do governo a lidar com esses desastres. O filme ele até tem um protagonista, que é o Yaguchi Rando, que ele é o vice-secretário do chefe de gabinete. Então ele é um sujeito que ele tá ali naquela cúpula, mas mesmo tendo um protagonista, o filme é muito menos um drama humano, é muito menos sobre a reação das pessoas, dos indivíduos e os estudos de personagens, de como eles lidam com a crise, e muito mais um filme sobre um drama de coletividade. É mais sobre como o corpo administrativo do Estado e como o Japão, como sociedade, como órgão coletivo, lida com o desastre. Então é muito mais focado nas consequências, como a sociedade japonesa, como um coletivo, como um grupo, lida com esses desastres e com essas emergências. Tanto que vários dos personagens ali, eles nem são desenvolvidos muito como sujeitos, como indivíduos com muita subjetividade, mas sim eles são desenvolvidos como personagens que se confundem com o cargo. Ah, esse é a ministra da Defesa, esse é o ministro da Agricultura, esse é o ministro da Economia, esse é o primeiro-ministro, e a gente se relaciona com os personagens a partir do cargo deles. Não é um humano ali, mas sim um sujeito ocupando uma posição. Isso remete a uma coisa que eu já falei em outros vídeos, sobre como a obra do Anno tem uma influência kafkaniana bem forte, como ele mostra o absurdo da burocracia. E o Japão é um estado extremamente burocratizado desde pelo menos lá o século VII, que é uma coisa que eu falei bastante sobre o Shin Ultraman, que também é dirigido pelo Higuchi e com participação do Anno. E esse foco que a narrativa dá na questão da burocracia, que o Anno e o Higuchi focam nisso, não só é um dos temas centrais do filme, como eles incorporam isso nas questões formais do filme. O filme mesmo, se vocês verem em japonês, ele tem legendas. E essas legendas, elas apresentam o nome e o cargo de cada personagem que aparece. Aparece lá nome ministro de não sei o que, nome diretor de uma organização. Então a gente conhece os personagens a partir dos seus títulos. E não só os personagens como os ambientes. Eles estão lá no ambiente e aparece sala de reuniões do 5º andar, sala de reuniões do 4º andar, gabinete do primeiro-ministro, sala de coletiva da imprensa no 1º andar. Tem uma cena em que 2 personagens estão caminhando, eles conversam um pouquinho num corredor e aparece corredor do 4º andar. Esses personagens são funcionários do Estado, eles estão dentro de um prédio público, tendo uma rápida conversa sobre um tema enquanto eles caminham num corredor. E o filme mostrou que esses funcionários, eles estão o tempo todo correndo de um lado para o outro, de um setor para o outro, de um gabinete para o outro. E eles estão num corredor, então é meio óbvio que eles estão num corredor do prédio do governo. Precisava aparecer escrito ali que era o corredor do
quarto andar, essa informação acrescenta alguma coisa para a narrativa, talvez para uma leitura mais utilitária e funcional da história em si, de chegar no ponto A e chegar no ponto B, possa não parecer interessante. Mas tem aqui um objetivo que é muito específico, que é transportar essa dificuldade de se relacionar com a burocracia para a parte formal. Essas legendas estão aí intencionalmente para quebrar o ritmo. A própria edição do filme, né, ela corta muito rápido entre as cenas e entre os personagens. Aparece ali a sala de reunião e aparece bem rapidinho todo mundo sentado e depois a gente não vê mais eles juntos por muito tempo. Vai cortando para closes muito fechados em cada um dos ministros, em cada um dos secretários que fala. E cada vez que corta a cena aparece uma legenda ali com o nome e o título do sujeito e a sala onde eles estão. E isso tá ali intencionalmente para quebrar o ritmo do filme, para não ser um filme tranquilo, não ser um filme agradável. Sempre que troca de cena, que troca qual o personagem que tá falando, tem uma ruptura, tem uma quebra ali. Eles param o espectador como se o espectador tivesse que conferir o crachá e as credenciais de cada personagem antes de eles falarem. Então é para transmitir para as questões formais do filme essa dificuldade em se lidar com a burocracia. Eu não posso simplesmente ouvir o que o personagem está dizendo. Eu tenho que primeiro ver em que sala que ele está, eu tenho que ver o crachá dele para ver o nome dele e o cargo dele, e só depois eu posso ouvir ele falar. Então o próprio filme assimila a questão da burocracia para a forma como ele é editado e montado. Então esses elementos, eles estão intencionalmente ali para criar um desconforto. A burocracia é desconfortável. Eu vou lá para ser atendido numa repartição pública e tem aquele monte de regra que eu tenho que seguir, tem um formulário que eu tenho que preencher e eu tenho que botar uns dados ali para eu estar, mas por que para fazer tal coisa eu preciso botar esses dados que são irrelevantes? Então, por que para eu ouvir aquelas pessoas conversando no corredor do quarto andar, eu tenho que antes ler uma legenda me dizendo que aquele é um corredor especificamente do quarto andar? Então, formalmente no filme tem esses elementos que é para criar vários bloqueios da narrativa. A narrativa não é para ser fluida, é para ela dar várias travadas ao longo de toda a história para o espectador se sentir diante dos problemas de lidar com uma grande burocracia. Então a questão da burocracia, que é um tema, ela é uma parte essencial para as questões formais do filme. Para o espectador se sentir pequeno diante de todo o corpo burocrático do Japão enquanto ele assiste o filme. Ele sentir a mesma angústia que aqueles funcionários que estão tentando trabalhar, mas não conseguem por causa de várias questões burocráticas. O filme, ele precisa ter esse ritmo quebrado para funcionar, porque se ele não tivesse, ele seria confortável de assistir. E a burocracia não é algo confortável, é algo que deixa a gente desconfortável, que deixa a gente incomodado. Por isso é importante quando a gente pensa num filme, e não só no cinema, em outras mídias também, na literatura, nos quadrinhos, no videogame, a arte, ela não é só sobre contar uma história, não é sobre os personagens sair do ponto A e chegar no ponto B, fazendo as coisas que eles têm de fazer para chegar onde eles querem chegar. A narrativa, a história é um dos pontos só da obra. Tem outros elementos aí que incluem também as questões formais e outras. A arte também é sobre passar sensação, sobre como, ao mesmo tempo que tu conta a história, tu faz o público sentir uma emoção e uma sensação que está relacionado com o tema e com a história que tu está contando, ou com os personagens, ou com outras coisas. E no Shin Gojira, o Anno e o Higuchi acharam que não bastava falar sobre burocracia, o público tinha que se sentir do mesmo jeito que se sente quando se lida com ela, para a experiência estética de assistir o filme ser completa. Mas a gente voltando para a história, o que acontece é que tá lá o mar fervendo e inundação do túnel, o gabinete de ministros e secretários se reúnem para debater o que fazer, eles começam a discutir sobre o que fazer e meio que é difícil chegar a uma decisão, porque eles não sabem exatamente o que é. Alguém diz, provavelmente é uma atividade vulcânica, uma atividade sísmica ali, o início de um terremoto, de uma erupção, vamos resolver isso o mais rápido possível e segue funcionando. O ministro da economia é um que está preocupado, pô, a gente teve que fechar o túnel, fechar o porto, resolve isso rápido aí pra gente abrir, porque a economia não pode parar, que é uma postura que no Brasil a gente viu durante a pandemia de Covid, que a gente teve há pouco tempo, né? Narrativas de que, não presta muita atenção, só vamos continuar funcionando porque a economia não pode parar, e a economia parar é a maior desgraça possível que pode acontecer sobre uma sociedade. Só que conforme o governo vai debatendo e não chegando a conclusão nenhuma sobre o que fazer, porque eles não têm informações suficientes, surge o indício de que talvez o que esteja acontecendo ali não seja uma atividade natural. Falam sobre atividade sísmica, só que o epicentro de calor tá acima do solo do mar, tá no meio da água. Como é que vai ter um terremoto e um vulcão cujo centro tá no meio do mar, dentro da água e não no solo? E o Yaguchi, a partir de indícios que ele tem aí, ele levanta. E se for uma forma de vida? E logo as pessoas ignoram. E é uma coisa que vai acontecer muito ao longo de todo o filme. Os secretários que trabalham com partes práticas e os técnicos que dominam a área mesmo falam as coisas, só que eles são submissos aos ministros, né? Porque eles trabalham para ministros e os ministros
ministros, eles não são pessoas que trabalham com questões práticas e não são técnicos que estudaram, que são especializados no assunto. Eles são políticos indicados para administrar a área e para liderar os especialistas. Então, quando chega nesse conflito de que o técnico, que é subordinado, chega a uma conclusão, mas o ministro diz outra coisa, os ministros no filme geralmente eles são otimistas, eles sempre avaliam o que é mais fácil, o resultado que mais convém, para não ter que lidar com a realidade, não ter que lidar com as consequências da realidade. O primeiro-ministro sempre dá atenção pro ministro, e não pro secretário, e não pro técnico. E quando o Yaguchi diz, ó, tem uma forma de vida ali, o chefe dele diz, não, isso é bobagem. E o primeiro-ministro concorda com o chefe, não tem como ser uma forma de vida. E eles começam a lidar como se fosse uma atividade vulcânica, mesmo que os especialistas técnicos mostram os resultados e diz, não pode ser um vulcão, não tem como ser um terremoto, é outra coisa. Mas eles preferem ser otimistas. Até que aparece uma cauda gigante que sai do mar, que daí a gente descobre que é o Godira, que depois a gente entende o nome, porque naquele lugar, antes de acontecer as manifestações, a guarda costeira encontra um navio que tá sem ninguém, que depois a gente descobre que é de um cientista chamado Makigoro, que era um sujeito que ele sabia que uma criatura estava aparecendo por ali, porque ele trabalhou para os Estados Unidos, e era uma criatura que se alimentava de lixo radioativo. Não deixaram ele divulgar, não deixaram ele lidar com aquilo de uma forma científica e de uma forma que alertasse as pessoas. Ele deixou o resultado das pesquisas dele ali e desapareceu. Daí o filme não deixa claro se ele se matou, se ele fugiu, se ele só sabia que a criatura ia aparecer ali naquele lugar daqui a pouco, porque ele estava estudando ela, ou porque ele acordou a criatura, ou a criatura ia aparecer de qualquer jeito e ele acordou ela um pouco antes, mas ele desapareceu e só deixa o resultado das pesquisas. E daí naquele lugar que aparece aquela criatura, que é o Godira do filme, que primeiro é essa forma de vida que a gente só vê uma cauda, que a gente não vê ele direito, o governo fica em pânico de novo, porque eles não sabem o que fazer. E uma coisa que mostra também a questão da burocracia ali dentro da estrutura japonesa, que eles estão na sala de reuniões, a sala de dar resumos para um primeiro-ministro. Então tá o primeiro-ministro, todos os ministros, os secretários, e eles ficam largando as ideias e dando as informações para o ministro. Quando o ministro tá atualizado, tá, vamos agora para a sala de reunião. Daí todo mundo se levanta, vai para uma outra sala, aparece a legenda, sala lá de reunião do gabinete do ministério. Tá o primeiro-ministro sentado numa grande mesa, todos os ministros ali juntos com eles naquela mesa, os assessores atrás para dar informações para os ministros, se for necessário, e eles estão ali decidindo o que vai acontecer. Daí surge uma notícia nova, não é um terremoto, apareceu a cauda, é uma forma de vida. Eles têm todos que se levantar e voltar para a sala de atualização, para lá eles darem as notícias das novas descobertas, para depois eles voltar para a sala de decisão. Então eles não podem nem se atualizar e decidir no mesmo espaço. Tem uma sala que é só para atualizar e tem uma sala que é só para decidir, e eles têm que ficar trocando de uma para outra conforme a função. Então isso é mais uma etapa na burocracia. Olha só como tem um monte de ritos para se realizar, para se decidir sobre as coisas, e esses ritos às vezes estão atrapalhando. São rituais que são tão formais que sacrificam às vezes a finalidade. Uma hora um dos ministros está dizendo que não tem problema, vamos resolver isso rápido, e o Yaguchi levanta. Decidir as coisas muito rápido a partir de estimativas sem provas que são muito otimistas era o que o exército imperial japonês fazia durante a Segunda Guerra. Eles chutavam que o Japão era superior, que a vitória era certa, entravam numa furada e morreu um monte de japonês, morreu um monte de outras pessoas de outros países, porque o governo da época criava umas hipóteses fantasiosas de superioridade, de que ia tudo ser resolvido de maneira fácil, e não era. E o Yaguchi fala, parem de ficar nessas estimativas otimistas e julgar e se comportar a partir do otimismo, porque a gente tem que decidir pela realidade. Mas ao mesmo tempo tem o contraponto, que o superior imediato do Yaguchi, que é o Asaka Hideki, que é o assessor do primeiro-ministro, fala para ele numa hora que ele reclama da burocracia, que a burocracia, esse monte de etapas, é o preço da democracia. Sem todos esses ritos, essas burocracias, esses procedimentos que garantem a democracia, que a vontade da maioria vai ser debatida de forma aberta dentro da lei, a gente volta para os estados absolutistas, a gente volta para os estados totalitaristas, a gente volta para o modelo do Japão militar dos anos 40 e 30. Então, apesar disso ser uma coisa ruim, a gente precisa disso para garantir que não vai voltar para um modelo de estado que tem um general lá em cima que diz, façam isso, morram por mim, e todo mundo tem que morrer sem discutir. Então esse Japão da atualidade está preso nessa burocracia para não cair de novo naquele modelo totalitário. E quando descobrem que tem uma criatura ali, né, que é o Godira, de novo o corpo burocrático entra em crise. O primeiro-ministro não sabe o que fazer, ele fica meio assustado, desesperado, ele não tem a menor ideia do que ele vai fazer, ele pede para os ministros dar explicação e os ministros não sabem. E daí a gente tem uma coisa típica do Japão, que é aquela coisa de que ninguém quer assumir a responsabilidade. Inclusive é uma coisa que o Anno debate muito, como isso afetou a cultura jovem ali dos anos 90, inclusive na concepção de toda a cultura otaku ali, os jovens
que eles não conseguem tomar decisões por si próprios, que é uma coisa que eu falei bastante no vídeo que eu fiz sobre o Shin Kamen Rider, que também é dirigido pelo Anno, mas isso é um elemento que tá ali em toda a sociedade japonesa, porque se algo der errado, alguém vai ter que ser responsabilizado, aquela pessoa vai levar a culpa e vai ter que ser exonerada do cargo e assumir a responsabilidade. Então ninguém quer decidir, porque aquele que decidir e decidir errado é o sujeito que no final de toda a desgraça vai levar toda a culpa pelos erros. Então todo mundo fica transferindo a responsabilidade pro superior e chega no primeiro-ministro e o primeiro-ministro não sabe o que fazer. E ele também não pode transferir, porque ele tá lá no topo, então ele fica adiando a decisão. Então em vários momentos do filme a gente tem essa delegação de responsabilidade. Tem uma hora que eles querem saber o que é a forma de vida e chamam vários biólogos. E os biólogos, pode ser uma baleia ou pode ser um dinossauro, que é uma referência inclusive à origem e à concepção ali do Gojira, né? Outro que fala que sem informações específicas ele não pode arriscar, outro não quer dar um palpite porque ele nem sabe se as filmagens são verdadeiras, e se ele der um palpite e for errado, a carreira dele como biólogo vai ser destruída, porque ele vai perder toda a credibilidade. Então ninguém quer assumir a responsabilidade de definir o que é aquilo. Todo mundo fica transferindo a responsabilidade um pro outro. E inclusive dentro do próprio governo, porque eles chegam a um ponto que não tem precedentes, nunca apareceu uma criatura gigante na costa do Japão. Então não existe uma regra sobre quem lida com isso. Então os ministros começam a empurrar um pro outro, tá? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? E no final, o Yaguchi acaba sendo nomeado como chefe do Departamento Especial de Desastres. Eles criam um órgão novo, pegam um sujeito que estava ali no corpo burocrático, mas não estava no topo, estava mais para baixo, e coloca ele como chefe. Olha só, tu que vai resolver isso. Se der certo, a chance que ele tem é que ele vai ser promovido na carreira. Mas se der errado, os ministros podem colocar toda a culpa nele, ele leva a culpa sozinho, ele vai ser exonerado e não afeta a carreira política de nenhum desses ministros. Então tem uma transferência de responsabilidade ali que vai estar ao longo de todo o filme. E essa questão do otimismo, os técnicos não são ouvidos e dão atenção só para as pessoas que estão no topo da hierarquia, que não entendem do assunto. E do que acontece é que essa criatura, ela evolui de alguma forma e começa a invadir um rio e subir o rio dentro do continente, que era uma coisa que eles achavam, não, nunca essa criatura vai chegar perto da costa, porque eles estavam sendo otimistas, e chega. E conforme o Gojira vai avançando pelo rio, ele vai destruindo tudo em volta, causando inundações, destruindo navios, destruindo pontes. Eles não sabem o que fazer, os biólogos não querem assumir responsabilidade, e daí entra uma personagem, que é a Ogashira Hiromi. A Ogashira, ela é ali do Ministério do Meio Ambiente, ela não é da alta cúpula, ela é uma funcionária de base, ela não tem risco político ali para sofrer, então ela chega, analisa os dados e dá as informações concretas e não se importa com consequências. Ela diz, olha só, esse bicho aqui tem características tais, ele tem pés, se ele tem pés, ele pode sair da água e vir para a terra. E daí os ministros, não, pelos pés dele ele não conseguiria suportar o peso, não, os pés deles já estão suportando o peso dele. E daí o primeiro-ministro fica na dúvida. Tem uma funcionária técnica que entende do assunto dizendo uma coisa que pode acontecer, e tem o chefe dela, que é o ministro do Meio Ambiente, sendo otimista e dando a resposta que convém, que agrada, mesmo que não seja a realidade. E o primeiro-ministro, o que ele faz? Ele dá ouvidos pro ministro, que é um cara político, que não entende das coisas técnicas, mas que deu a resposta que ele queria ouvir, que é a resposta que não vai tudo se resolver facilmente, e a especialista que está dizendo tem dados técnicos científicos que mostram que nós temos um grande problema, mas o chefe de governo decide ignorar ela. Que assim, se a gente pensar nesse filme hoje, a gente consegue fazer vários paralelos com a pandemia de Covid. Apesar de que quando o filme foi feito, não tem nada a ver com a pandemia de Covid, né? É uma leitura que eu posso fazer hoje, mas é uma leitura anacrônica. E o que acontece é que o Gojira, ele sai do rio e vai pra terra, e ele começa a andar rumo a Tóquio, e patrolando tudo que tá na frente, indo em linha reta e destruindo tudo que tá na frente. E como o governo fez aquelas perspectivas otimistas, eles não evacuaram, eles não prepararam a cidade pro bicho sair pra terra. Mesmo os técnicos dizendo, olha só, esse bicho vai sair pra terra. E o Gojira, ele sai da terra como um bicho todo desengonçado, ele não consegue caminhar direito, ele não consegue sustentar o peso do próprio corpo direito. Como se fosse uma criatura aquática que a recém tá se adaptando a andar na terra, mas não tá completamente adaptado, e ele tá se forçando a fazer uma atividade, né, que é caminhar na terra, fora d'água, sem estar completamente adaptado para aquele ambiente. E ele vai em linha reta em direção a Tóquio, que é a parte que tem maior concentração de população do Japão, então é o lugar onde ele mais pode causar dano. E quando isso acontece, de novo o governo entra num dilema de o que fazer. Eles não sabem o que fazer porque eles não se prepararam. Eles preferiram ser otimistas e pensar que nunca ia acontecer, em vez de se organizar para lidar com o problema. E daí eles consideram usar a força de autodefesa. Só que daí o primeiro-ministro fica lá perplexo com usar a força de autodefesa, né? Porque o Japão não tem exército, a Constituição japonesa determina que o Japão não pode ter exército, e o Japão abre mão de declarar guerra contra outros países. Então o Japão tem a força de autodefesa, que são militares, que eles só podem atuar para defender
defender o país, se o país for atacado. E daí o Godira lá caminhando começa a discussão, tá, mas só que o Godira, ele não é um país invasor e o Godira não deu tiro. Se ele não deu tiro e não invadiu como uma nação invasora, não é uma das opções que autoriza a força de autodefesa a agir dentro do país. Daí eles invocam a lei do extermínio de pragas. As cidades e os governos, eles podem pedir ajuda da força de autodefesa para exterminar pragas. Então eles classificam o Godira como uma praga para pedir o auxílio da força de autodefesa. Inclusive eles tentam transferir a responsabilidade. A gente não pode usar o tratado de segurança que tem com o governo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm um tratado com o Japão de defesa. O Japão não tem exército, mas se o Japão for atacado, os Estados Unidos têm a obrigação de ir lá ajudar na defesa do Japão. Só que daí a ministra da Defesa fala, pelo tratado, os Estados Unidos têm que auxiliar o Japão na defesa, ou seja, o Japão tem que se defender primeiro, não conseguir, e daí eles podem pedir ajuda para os Estados Unidos. Eles não podem chamar o exército estadunidense antes deles tentarem se defender. Então eles tentaram transferir a responsabilidade para os Estados Unidos, mas não deu. Então eles vão ter que lidar. E o primeiro-ministro fica com problema porque desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão nunca acionou as forças de autodefesa. Ou seja, ele vai ser o primeiro-ministro que vai acabar com a postura pacifista do Japão. Então ele fica relutante em chamar as forças de autodefesa ou não. Daí o Godira para, ninguém sabe explicar por que ele parou, eles acionam a força de autodefesa, daí tem toda uma cadeia de comando extremamente complexa. Quando os helicópteros militares estão lá para atacar o Godira, eles veem que tem civis ali, os civis não foram evacuados completamente. Então o soldado vai atirar, mas tem aquilo que ninguém quer assumir a responsabilidade. O soldado tem civis, eu posso atirar mesmo tendo civis? O soldado não decide. Ele pergunta pro superior dele do comando em campo, que também não decide. Pergunta pro superior dele, que também não decide, que vai perguntar pra tenda ali de comando, que vai perguntar pro chefe das operações, que vai perguntar pro general, que vai perguntar pro chefe das Forças Armadas, que vai perguntar pra ministra da Defesa, que vai perguntar pro primeiro-ministro. O primeiro-ministro fica em dúvida, daí ele decide, tá, não atirem. Daí ele tem que informar a ministra da Defesa, que tem que informar o chefe das Forças Armadas, que tem que informar o general, e tem que toda aquela cadeia de comando. Então tem um monte de gente ali, um monte de funcionários, tem todo um corpo de especialistas, mas o que adianta ter esse monte de especialistas, esses cargos, esses funcionários, se nenhum deles assume a responsabilidade? Podia ter só o primeiro-ministro e só o soldado em campo, então. Porque se todas aquelas pessoas no meio, ninguém faz nada, ninguém decide nada, eles só transferem um pro outro. Então tem uma cadeia de comando ali de um monte de pessoas que são inúteis. Elas só servem para ouvir uma pergunta e passar a pergunta adiante. E nesse meio tempo também, o Godira, ele passa por uma nova evolução que ele se adapta à Terra. Quando os soldados chegam lá, o Godira não é mais aquela criatura toda desajustada que não sabe caminhar na terra. Ele se adaptou como bípede e como uma criatura que anda no solo. Com essa terceira forma, eles percebem que o Godira é capaz de autoevolução, ou seja, não são os descendentes deles que se adaptam. É ele próprio que se adapta ao ambiente na vida de um único indivíduo. E se ele pode se adaptar a tudo, será que ele é mortal? Porque se ele não vai se adaptar a qualquer agressão, a qualquer ataque, e nesse momento que eles hesitam, o Godira desperta e corre de volta para o mar. E ninguém sabe explicar o que aconteceu. Então depois a gente tem as pessoas lidando com o problema. Um dos funcionários do governo que vai lá inspecionar o que aconteceu, ele comenta como o Godira ele ficou 2 horas em terra, ele causou uma destruição enorme. E o Yaguchi fala, não, nós tivemos 2 horas para fazer alguma coisa e lidar com ele e fomos completamente incompetentes. Foram 2 horas em que eles ficaram em pânico, sem saber o que fazer, sem preparo nenhum, ficaram sendo otimistas, não, tudo vai dar certo, e enquanto eles estavam sendo otimistas e os técnicos e especialistas dizendo, não, isso aqui tem um problema, tá errado, ninguém queria ouvir eles, porque as respostas que os cientistas estavam dando eram respostas que eram reais, eram concretas, mas eram ruins. Então o governo não quer ouvir, eu quero ouvir as narrativas que diz que tudo vai se resolver de maneira fácil e todo mundo vai ficar bem no final. E com isso eles foram omissos. Em 2 horas que eles podiam ter feito alguma coisa, eles não fizeram nada. O bicho destruiu tudo e ninguém soube o que fazer. E ele volta pro mar e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E a cidade volta ativa. As pessoas voltam a trabalhar, os trens voltam a funcionar, o comércio volta a funcionar. Então o país volta todo a funcionar como se nada tivesse acontecido. E o governo de novo fica lá otimista. Tá, o bicho foi embora, a gente sabe por que ele veio, a gente sabe por que ele foi embora. Não, mas tá tudo bem, ele foi embora, então lidam como se nada tivesse acontecido. Enquanto os técnicos estão trabalhando lá. E surge uma dúvida, inclusive, ali no departamento especial de desastres, que é liderado pelo Yaguchi, que são as pessoas que de fato estão estudando e tentando resolver o problema, não só lidando com as consequências políticas do assunto. E um problema que eles levantam é qual seria a fonte de
energia pro Godira. Para ele conseguir ser daquele tamanho, manter o metabolismo dele funcionando, conseguir evoluir, se adaptar ao ambiente, ele tem que ter uma fonte de energia extremamente grande. E a Ogashira vai levantar. Será que ele seria movido a energia nuclear? E não levam a sério. Mas depois, quando vão fazer as medições, descobrem que por toda a área em que o Godira passou, ficou resíduos de contaminação de radiação. Ou seja, ele não só é movido a energia atômica, como ele deixa resíduos atômicos por onde ele passa. Então o problema é ainda maior. E o governo não estava levando isso a sério. E quando o Ano ele mostra toda essa série de eventos, a burocracia, o governo fracassando, não levando as coisas a sério, os técnicos e os cientistas alertando e os políticos preferindo acreditar em narrativas mais otimistas que não condizem com a realidade, eles estão falando de uma ocorrência muito específica. E para a gente entender, a gente tem que entender um pouco da história do Japão, né? Eu já comentei em outros vídeos sobre como o Partido Liberal Democrata, que é um partido japonês conservador, ele governou o Japão a maior parte do período ali pós-Segunda Guerra Mundial. O Partido Democrata, ele assumiu o governo em 1948, ainda em 48 o Partido Liberal assumiu o governo e governou até 1954, o ano do primeiro filme do Godira. Em 54 o Partido Liberal e o Partido Democrata eles se fundiram, dois partidos de extrema direita se fundiram para virar o Partido Liberal Democrata. Eles continuaram governando ali a partir de 54, esse partido de direita, até 1993, daí eles perderam o governo, mas reassumiram em 1996 e foram governando até 2009. Em 2009 aconteceu, por vários motivos, ali a população japonesa desconfortável com o governo do Partido Liberal Democrata. Um dos motivos era a insistência do Partido Liberal Democrata em rearmar o Japão, recriar o exército do Japão, porque a gente tem que lembrar que mesmo quando o Partido Liberal Democrata, esse partido de direita, está no poder, a maioria da população japonesa é contra a volta do exército do Japão. Eles querem que o Japão se mantenha como um país pacifista. E é só por isso que o Partido Liberal Democrata no governo não consegue fazer as reformas para restaurar o exército, porque o Partido Liberal Democrata quer restaurar o exército. Mas como a maioria da população é contra, os membros da Dieta, que é o poder legislativo japonês, eles não votam a favor da volta do exército porque eles sabem que eles podem perder votos e não se reelegerem depois porque a população é contra e vai considerar as pessoas que votarem a favor como traidores dessa posição japonesa como país pacifista. Em 2009 eles perderam o governo e quem assumiu foi o Partido Democrático, que é um partido que foi fundado um ano antes, em 1998, pela reunião de vários partidos de oposição. Então o Partido Democrático é um partido japonês de centro-esquerda e eles conseguiram maioria na Dieta e conseguiram eleger um primeiro-ministro da centro-esquerda. Ele ficou no poder ali de 2009 até 2010, porque ele foi se afastar, e indicou o sucessor dele, que é o Kan Naoto. O Kan Naoto, desse Partido Democrático, um partido de centro-esquerda, assumiu o governo japonês, pensando em fazer algumas reformas, ali em 2010, só que em 2011 teve um incidente no Japão. Em 11 de março de 2011, aconteceu o grande terremoto de Tohoku. E assim, foi um terremoto enorme. O epicentro chegou a marcar 9,1 graus. Foi um dos maiores terremotos que se tem notícia de que aconteceu. O terremoto ele foi tão forte que ele chegou a deslocar o eixo da Terra e acelerar um pouco a rotação da Terra. E esse terremoto aconteceu próximo da costa nordeste do Japão. E o último grande terremoto que tinha acontecido no Japão foi o grande terremoto de Kanto, que tinha acontecido em 1923. Então há décadas os cientistas já tinham previsto que ia acontecer um novo grande terremoto. Só que todo mundo estava esperando que esse novo grande terremoto que iria acontecer, e ninguém sabia exatamente quando, aconteceria na região de Kanto, perto do epicentro do grande terremoto de 1923. Então todos os preparativos do governo ao longo de décadas foi naquela região. Só que aconteceu um terremoto muito mais forte em outra região, mais no nordeste do Japão, e ninguém estava completamente preparado. Então foi um terremoto enorme, destruiu muita coisa, vários prédios, casas, cidades desabaram, inclusive prédios públicos, prédios do governo. Quando tem um grande terremoto também, em consequência, vem vários incêndios, né, porque destrói tubulações de gás e outros equipamentos que envolvem eletricidade e fogo, então é normal ter muitos incêndios depois de um terremoto, e várias zonas do Japão, do nordeste, do centro do Japão, foram destruídas pelo esse maior terremoto que se tem notícias. Mas não só houve um grande terremoto, como esse terremoto ele aconteceu no mar, logo em seguida ao terremoto, depois teve toda a destruição do terremoto, menos de uma hora depois veio um tsunami. E o maior tsunami também que tem registros, se fala de ondas de 10, 15 metros. O mar, ele entrou 10 quilômetros dentro da costa. Tiveram cidades que foram completamente varridas, as cidades viraram só entulhas. Imagina cidades inteiras destruídas. E não só as cidades, não só os civis foram destruídos, como as instituições públicas
atômicas foram afetadas. Foi o maior desastre do Japão pós-guerra. E inclusive o próprio resgate foi comprometido, porque imagina cidades inteiras destruídas, transformadas em entulho, para ter acesso, os carros de resgate chegarem lá para salvar as pessoas era difícil. Pelo menos 11 hospitais foram completamente destruídos, vários outros foram danificados. Então tinha que se atender às vítimas, os feridos, só que em alguns lugares não tinham nem para onde levar as pessoas porque o hospital também tinha sido destruído. Então o Japão ficou num caos. O Kan Naoto era esse primeiro-ministro e ele não sabia o que fazer. O acidente foi sem precedentes e não só foi sem precedentes, como o governo ele hesitou em começar os preparativos, em começar as evacuações, porque eles foram otimistas. Estava vindo o tsunami e não teve uma resposta rápida o suficiente para lidar com o tsunami. Mas o mais grave ainda foi que no meio de toda essa destruição teve o terremoto, incêndios, depois teve o tsunami e teve mais um problema que foi o incidente na usina de Fukushima 1. Porque o que aconteceu que Fukushima é uma usina nuclear e no período pelo menos 25% da energia japonesa vinha de usinas nucleares. Quando teve os grandes terremotos, o sistema de emergência de Fukushima desativou os reatores nucleares, porque é por padrão, tem um terremoto, se desliga os reatores para certificar que não vai ter nenhum vazamento. Só que os reatores nucleares, eles não se desligam de imediato, tu tem que desativar eles e tu tem que esfriar eles aos poucos. Então tinha uma outra usina que produzia energia a partir de motores de diesel, que mantinha o sistema de resfriamento dos reatores funcionando quando a usina estava desligada. Só que o tsunami foi tão grande que teve ondas de 15 metros e os muros de contenção de Fukushima 1 tinham pouco mais de 5 metros. Então o tsunami passou por cima dos muros de contenção e derrubou eles. Invadiu a usina e destruiu o sistema de resfriamento. E o que aconteceu foi que Fukushima 1 tinha 6 reatores, 3 deles se romperam e teve 3 explosões de hidrogênio e vazamento de radiação. E não foi só um vazamento simples de radiação. A radiação se vazou na água, né, do tsunami e tempos depois a água da população em volta, inclusive a água de Tóquio, a água da torneira estava contaminada com radiação. E foi um problema enorme porque além do vazamento imediato ali, não se sabia o que fazer depois com aquela água contaminada. Depois em 2013 se descobriu que a água contaminada que estava sendo guardada teve um grande vazamento e ela vazou para o mar e descobriram que na verdade ela estava já vazando há anos. Então há anos estava vazando água contaminada de radiação na costa do Japão. E o governo, ele não soube lidar com aquilo. Quando teve o acidente, o vazamento de Fukushima, eles demoraram para determinar a evacuação das pessoas em volta. Só que tem um problema que quem administrava a usina era o Ministério da Economia. E o ministro da Economia não queria que a economia parasse. A área de evacuação inicial era muito pequena, era só em volta da cidade. Só que várias cidades um pouco mais distantes também estavam em risco de contaminação. E o governo não deu alerta para essas pessoas. Inclusive, alguns prefeitos, eles mesmos mandaram as pessoas evacuarem. E depois que teve o vazamento e ficou sério naquela área, foi que o governo determinou a evacuação de uma área um pouco maior. Só que também não era o suficiente. Eles esperaram a contaminação chegar lá para só depois evacuar as pessoas. Então as pessoas foram evacuadas aos poucos. Elas tiveram que se deslocar para o lugar, depois elas tiveram que se deslocar mais, e depois se deslocar mais, e depois se deslocar mais. E cada deslocamento, a quantidade de pessoas a ser deslocadas era maior. E tinham pessoas que estavam em áreas de risco e que não foram evacuadas a tempo. Demoraram muito para receber o alerta. Então teve toda uma negligência do governo em lidar com aquela situação, porque eles não queriam admitir que o problema era grande. Eles foram otimistas e foram, não, só isso aqui, o problema vai ser só, não vai ter radiação. Ah, teve, mas o vazamento vai ser só nessa área. Ah, não foi ser nossa área, mas vai ser só até aqui. Ah, não, não foi só até aqui, vai ser só até lá, mas não vai chegar na capital. E daí a água de Tóquio estava contaminada, envenenada de radiação. Então nesse contexto que teve o maior terremoto que o Japão já teve, com vários focos de incêndio, seguido por tsunamis que entraram 10 quilômetros de terra dentro e destruíram completamente várias cidades, teve esse vazamento de radiação em Fukushima, e não foi um vazamento simples, foi um vazamento nível 7. Foi o primeiro acidente nuclear com o mesmo nível de gravidade de Chernobyl. Até hoje tem áreas que são contaminadas e as expectativas são que levariam 30 a 40 anos para fazer toda a descontaminação. E todos esses acidentes juntos, se tem uma estimativa de que foram 20 mil pessoas mortas e mais umas 2.500 desaparecidas, sendo que um pouco mais de 65% das vítimas foram idosos, porque os idosos eram as pessoas que mais tinham dificuldade para evacuar os locais. Então assim, foi um desastre enorme que aconteceu no Japão e que o governo não soube lidar a tempo, porque eles foram otimistas, evitando de assumir a gravidade do problema, que mostraram que tinha todo um despreparo ali. Logo depois do acidente, o Kan Naoto, ele tentou fazer algumas medidas para tentar minimizar, para lidar, né, salvar as vítimas, consertar o que dava. O Kan Naoto, inclusive, tinha um projeto no governo japonês para ampliar o uso da energia nuclear, e depois disso ele cancelou o projeto e determinou, inclusive, medidas para diminuir o uso da energia atômica para não
acontecer outros acidentes. Só que teve todo esse problema, o governo foi lento em agir e independente de quem foi a culpa, se foi de ministro, de secretários, ele era o primeiro-ministro, ele era o responsável por aquilo. Então ele teve que assumir a culpa e renunciar. E daí quem assumiu foi um outro membro do partido dele, só que em 2012 teve as novas eleições e o pessoal do Partido Liberal Democrata usou o desastre como propaganda política. Olha só como a esquerda japonesa é incompetente. Eles nem souberam lidar com o desastre. E usando o fracasso do Partido Democrático em lidar com essa situação de extrema de desastre, eles conseguiram eleger maioria na dieta de novo e voltaram ao governo em 2012. E logo que voltaram ao governo em 2012, quem assumiu foi o Abe Shinzo. O Abe, que eu falei bastante sobre ele lá no vídeo que eu fiz sobre o Kamen Rider Black Sun, né? O neto de um dos governantes do Japão do período da Segunda Guerra Mundial, esses caras da extrema direita. E logo que ele assumiu, mesmo a maioria da população sendo contra, ele decidiu reativar o programa nuclear japonês e voltar a expandir a construção de usinas nucleares. E daí teve vários protestos lá, as pessoas sendo contra a criação de novas usinas, mas depois que eles já estavam eleitos, dane-se, seguiram com aquilo funcionando. Então quando o Anno e o Higuchi apresentam essa versão deles dos Shin Gojira, desses desastres e desse fracasso, dessa incompetência do governo em lidar com a situação e sendo otimista demais para não lidar com os problemas, eles estão falando desse grande desastre do Japão, que o Japão poderia estar preparado se o governo tivesse ouvido os cientistas, tivesse ouvido os técnicos e tivesse assumido que existiam riscos sérios, que coisas erradas foram feitas, e se preparassem para lidar com o problema, teria diminuído o impacto, mas eles preferiram ficar acreditando em fantasias otimistas. Não, tudo vai resolver sozinho no final, e o desastre foi muito maior do que poderia ter sido. Inclusive as investigações depois concluíram que os administradores da usina de Fukushima 1, eles sabiam dos riscos, que se tivessem feito as medidas conforme os protocolos e os manuais, o impacto poderia ter sido menor. Então teve um monte de negligência aí que fez com que o número de vítimas fosse muito maior. Então em Shin Gojira, o Anno e o Higuchi, eles estão trazendo para a discussão dois temas que são centrais para a narrativa, para a construção da obra. Um deles é o quanto a burocracia estatal japonesa é tão ritualizada que cria tantas etapas formais que dificultam a realização prática das coisas. As pessoas não decidem na hora porque tem que passar por vários ritos, tem que ir para a sala tal, depois tem que voltar para outra sala, tem que passar pelo protocolo tal, e o quanto isso atrasa as decisões. E o outro ponto é o quanto esses governantes, que são pessoas políticas, eles não ouvem os cientistas, eles não ouvem os técnicos, as pessoas que entendem do assunto, que estão dando ali as informações, porque eles querem decidir não a partir da realidade concreta e das evidências científicas, mas a partir da posição política deles. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Se o ministro for lá e falar, olha, tem um problema no governo dele, ele vai ser conhecido como o ministro que tinha um problema no governo. Então ele prefere não falar, quem sabe passa todo o governo dele e o próximo que lide com aquilo. Ou então tem um problema que está acontecendo aqui onde a pessoa está lidando, mas ela não vai decidir, ela vai chamar o superior dela para decidir, porque se dá errado a culpa não é dela, foi o superior que decidiu, ele só estava cumprindo ordens. Então quando todo mundo fica transferindo a responsabilidade um para o outro, para caso dê errado, aquela pessoa não leve a culpa, e no final as decisões não são feitas a partir de questões concretas da realidade material e dos dados científicos, mas sim a partir de fantasias. Eu queria que tudo desse certo no final, então eu vou fingir que está tudo bem. E isso é um grande problema. Vários problemas do Japão são por causa disso. Quando eles entendem que o Gojira ele funciona a partir de energia nuclear, eles percebem que ele precisa ter um sistema de resfriamento. E a partir daí, o Departamento Especial para Desastres, ali liderado pelo Yaguchi, eles começam a desenvolver um projeto para afetar a coagulação sanguínea do Gojira, para sabotar o sistema de resfriamento dele, porque se ele não conseguir resfriar a geração de energia nuclear dele, e ele é uma criatura que se adapta rapidamente, ele vai ter que desativar sua fonte de energia principal para permanecer vivo. Então assim eles conseguiriam paralisar o Gojira. Só que apesar do departamento especial ali para desastres estar trabalhando nisso, quando o Gojira vai embora, o governo fica feliz, é otimista de novo e tudo volta a funcionar. Só que daí o Gojira reaparece indo para Tóquio. Só que ele reaparece evoluído para a quarta forma dele com o dobro da altura. E o bicho, ele tinha aparecido originalmente, ele estava indo direto a Tóquio, ninguém sabe por quê, voltou pro mar vivo e o governo presumiu que não, ele foi embora, tá tudo bem. Só que o bicho reaparece de novo indo para Tóquio e tudo estava funcionando, ou seja, as pessoas poderiam ter sido evacuadas, poderiam ter sido tomado várias medidas de segurança para retirar as pessoas, para não ter vítimas, mas de novo, um julgamento
pensamento otimista, baseado em fantasia e não na realidade material e nos dados científicos, fez com que o governo fosse negligente de novo. E quando ele reaparece, as pessoas são todas ali na área do desastre. E de novo o governo tem que começar a evacuação, tem que preparar a força de autodefesa para reagir. E eles não estavam preparados. E se eles tivessem se preparados antes, teria o desastre, mas o número de vítimas seria muito menor. Que de novo é o Higuchi Wano falando lá sobre como o governo foi incompetente em lidar com o terremoto de Tohoku em 2011. E se hoje, quando o filme foi feito, né, em 2016, acontecesse um desastre de novo, provavelmente toda essa incompetência iria se repetir, porque o governo japonês não aprendeu a lidar com a verdade material e não ficar fantasiando a partir de hipóteses otimistas usadas para construir uma verdade formal que difere da realidade. E quando Godira reaparece nessa quarta forma, as forças de autodefesa tentam lidar com ele, mas já não conseguem mais, porque ele evoluiu de uma forma que ele se tornou invulnerável a qualquer tipo de arma. Então Godira na quarta forma remete lá como o Dr. Makigoro tinha visto ele, como Godira ele dá esse nome a partir de um mito da terra natal do Dr. Maki, que ele era da ilha de Oda, e a ilha de Oda é uma ilha fictícia, não existe de verdade, mas é uma ilha que aparece no primeiro filme do Godira de 1954, que é onde o Godira aparece pela primeira vez. Então é o Wano e o Higuchi citando o filme original. Ele dá pra ele esse nome de Godira, e esse nome inclusive ele é escrito com kanji, com ideogramas, mas segundo um esquema de escrita que foi um dos primeiros esquemas de escrita que os japoneses adotaram quando assimilaram os kanji da China, que é usar os ideogramas não a partir do significado deles, mas a partir de uma fonética. Então o nome Godira em ideogramas ele não significa nada segundo os ideogramas, mas sim o som Godira, que dentro do filme é uma entidade mitológica da ilha Oda, que é a encarnação de Deus, a personificação de Deus. E os próprios personagens ali da equipe do departamento especial de desastres começam a projetar isso nele. Ele é uma encarnação divina mesmo, porque ele é invulnerável, ele é onipotente. E aqui a gente pode ver como o Wano e o Higuchi eles reinventam e subvertem a ideia do Godira. Porque o Godira ele é um personagem extremamente complexo, né? Tem uma leitura que é muito repetida, que eu acho que é uma das leituras mais rasas possíveis, o Godira é a personificação do medo e do trauma que os japoneses têm da bomba atômica. E bom, isso é extremamente raso, porque o Godira ele pode ser a personificação disso, mas ele não é. O personagem é muito maior do que isso. Quando o filme original estava sendo desenvolvido, o roteiro original do filme não mencionava radiação. Existia um Godira, existia toda a história, existia a criatura, existiam os personagens, mas não era sobre radiação. Só que durante a pré-produção do filme, teve o caso que eu já comentei lá no vídeo sobre os Godiras da Era Showa, que foi o caso do Daigo Fukuryumaru, que foi um navio pesqueiro japonês que estava pescando no mar, quando os estadunidenses estavam fazendo os testes de armas nucleares no atol de Bikini, que é um conjunto de ilhas que ficam ali na Micronésia, que os Estados Unidos ocuparam na Segunda Guerra e passaram a testar armas atômicas lá. Durante 10 anos, eles soltavam bombas atômicas lá como se fosse nada. Então é óbvio que teve um impacto ambiental enorme, né? 10 anos de bombas atômicas sendo largadas, mas os Estados Unidos faziam isso que eram para intimidar a União Soviética. Olha só como nós temos armas. E diziam, não, nós estamos estudando, nós não sabemos o resultado. Inclusive, quando os Estados Unidos largaram as bombas atômicas no Japão, eles disseram depois que eles não sabiam que as bombas iam ser tão destrutivas. Só que, pô, eles largaram 2 bombas atômicas. Se eles não sabiam, quando eles largavam a primeira, eles iam passar a saber. E não precisava ter largado a segunda. Então eles sabiam sim do impacto, eles sabiam sim do resultado. E continuavam largando essas bombas lá no atol de Bikini, dizendo que era para testar, mas na verdade era para intimidar a União Soviética. Ó, nós temos bombas atômicas e não se metam com a gente. Só que em 1954 aconteceu o caso desse navio pesqueiro em que a radiação desses testes nucleares chegou no navio e contaminou as pessoas. As pessoas voltaram para o Japão doentes, contaminadas pela radiação e morreram. Então teve de novo um caso de pessoas morrendo por radiação em 1954. Isso foi um impacto tão grande no Japão ali do período que o Honda Shiro, o Tsuburaya, toda a equipe ali que trabalhava no filme original do Godira de 1954 decidiram repensar o filme inserindo esse tema. Então o Godira ele pode ser sobre a bomba atômica, mas não necessariamente. Lá no filme de 54 ele era sobre o caso da contaminação da tripulação do Daigo Fukuryumaru, e enquanto isso reviveu traumas da população japonesa do período. Só que o Godira ele funciona justamente a cada época, ele é readaptado para tratar de temas relevantes para o período em que o filme foi feito. Godira Taihedora de 1971 é sobre o impacto ambiental e sobre como o governo do Partido Liberal Democrata não queria criar legislações ambientais mesmo a população pedindo. O Godira vs King Ghidorah de 1991 é sobre o estouro da bolha econômica do Japão. Então cada um dos filmes eles adaptam o personagem para tratar de temas relevantes daquele período.
período. E o que era relevante em 2016, segundo a visão do Higuchi do Anno? Era pensar no grande terremoto de Tohoku, que foi o grande desastre japonês ali daquele período. E numa série de problemas estruturais e políticos que fizeram com que o desastre tivesse muito mais vítimas do que teria se o governo tivesse se preparado a tempo. Então o Gojira ele pode ser sobre vários temas. Aqui o Anno e o Higuchi resolveram falar sobre isso, mas também eles resolveram subverter um pouco o Gojira, né? Se a gente pensar no Gojira, o Gojira original, essa criatura terrível, criada por radiação, que as pessoas tinham medo. Inclusive, um dos temas centrais do filme original era sobre como a população japonesa tinha medo das consequências do uso da energia nuclear, né? Tanto os testes atômicos que estavam acontecendo ali do lado do Japão, pertinho ali no mar, na Micronésia, como o governo falando sobre criar usinas nucleares para manutenção da energia no Japão, e como isso poderia ter consequências terríveis, né? O Dr. Serizawa no filme, ele tem uma arma terrível e ele não quer usar a arma porque ele acha que se aquela tecnologia for compreendida por outros cientistas, eles vão usar aquilo para criar várias armas e vai causar desastres mundiais. Então o Dr. Serizawa, ele até usa a invenção dele para destruir o Gojira, mas ele decide que vai morrer junto para acabar com o conhecimento daquela tecnologia que é perigosa. E no filme original, o Gojira original morre junto com o Dr. Serizawa com o Oxygen Destroyer. No Gojira no Gyakushu de 1955, aparece um segundo Gojira. E esse Gojira ele vai enfrentar o Anguirus, depois no outro filme ele vai encontrar o King Kong, depois a Mothra, até um filme que eu acho extremamente importante pra gente pensar na tradição tokusatsu do personagem do Gojira também como um todo, que é um filme de 1965, que é o Sandai Kaiju Chukyu Saidai Kessen, que a tradução é algo como os Três Kaiju Gigante, a maior batalha da Terra. É o filme em que o Gojira ele reaparece e ele tá ali caminhando pelo Japão e destruindo as coisas em volta. O Radon, que é um outro kaiju que na tradução para o inglês ele ficou conhecido como Rodan, que ele é do filme Sora no Daikaiju Radon, que o Radon ele também não conseguiu conviver com os humanos, inclusive a parceira dele foi assassinada pelos humanos e ele foi dado como morto, e ele consegue sair ali do soterramento do vulcão, e ele está indignado com a humanidade, e os dois estão ali caminhando pelo Japão e estão destruindo tudo. Mas a gente tem que lembrar no conceito de kaiju do Honda. O Honda Shiro foi o diretor do primeiro filme de cada um deles e de vários outros filmes de tokusatsu da Toho ali da era Showa. Ele definiu o kaiju como um animal que ele é muito triste, muito solitário, porque ele é muito grande, ele é muito forte e ele não cabe no mundo. Ele tenta existir, só que a existência dele, por ele ser descomunal, acaba criando danos na sociedade humana, e a sociedade humana que não quer ser danificada reage de forma agressiva contra o kaiju. E daí se cria um dilema, o kaiju tentando existir e a sociedade humana que não quer que cause danos contra ela. E o segundo Gojira e o Radon vão existir nesse contexto. Eles querem o direito deles de existirem, só que os humanos não toleram eles, porque para eles existirem, eles vão causar danos em cidades e infraestruturas humanas. Só que daí tem a mudança de paradigma que acontece no Sandai Kaiju, porque é o filme em que o King Ghidorah aparece pela primeira vez. E o King Ghidorah, ele tem uma dinâmica diferente, porque o King Ghidorah, ele não faz parte da natureza, ele não é um animal que faz parte da natureza da Terra como os outros Kaiju. Ele é uma criatura espacial, ele vem do espaço, e o King Ghidorah, ele existe destruindo mundos. Ele chega num planeta, extermina a vida naquele planeta e vai para outro planeta para continuar o processo. Então o King Ghidorah, ele não é um animal que faz parte do ecossistema e quer o direito dele de existir como são os outros Kaiju. O King Ghidorah, ele quer o direito dele de exterminar todas as formas de vida. E a chegada do King Ghidorah na Terra é um problema. Os humanos não sabem o que fazer nesse filme, eles pedem ajuda pra Mothra. A Mothra é um Kaiju que é uma divindade protetora, ela vai proteger os humanos, só que ela percebe que ela não dá conta de enfrentar o King Ghidorah sozinho. Então ela vai pedir ajuda pro Gojira e pro Radon, que tem uma das melhores cenas da história dos filmes de Kaiju, de Tokusatsu da era Showa, que é quando as fadas da Ilha Infante traduzem a conversa deles. A Mothra pede ajuda e o Radon e o Gojira diz que não vão ajudar, porque os humanos sempre foram agressivos com eles. Eles só queriam existir naquele mundo, os humanos agrediram eles e agora eles querem ajuda. A princípio eles não querem ajudar, mas quando eles veem a Mothra enfrentando sozinho o King Ghidorah, vem o exemplo de coragem dela, eles vão lá para ajudar. Então a partir daí tem uma mudança de paradigma na relação dos humanos com o Gojira e com outros Kaiju, que está relacionado também com outro tema que eu já falei em vários vídeos, que é como os monstros nas tradições narrativas japonesas, eles não são representados como simples forças naturais, simples catástrofes. Eles são personagens. Eles têm objetivos, motivações, intenções. Eles podem estabelecer vínculos. Então eles são personagens. E se um sujeito, ele é um personagem, ele tem uma motivação, um objetivo que é racional, é possível negociar com eles. E a partir desse filme do Sandai Kaiju, se entende a ideia de que é possível fazer um pacto com o Gojira.
Godira. Tanto que depois, lá no Filho do Godira, se apresenta a ideia da Ilha dos Kaiju, que é uma ilha onde os Kaiju vivem, e logo depois a ideia de que essa ilha é transformada numa reserva ambiental. Uma reserva ambiental onde os Kaiju podem viver. Então, se a grande questão dos Kaiju é que eles queriam o direito deles de existir no mundo, e o problema é que quando eles existiam, eles acabavam causando danos à sociedade humana. E a sociedade humana, para evitar esses danos, era agressiva contra os Kaiju, então daí que tinha aquele dilema. Quando os humanos, depois de se aliarem com os Kaiju para enfrentarem o King Ghidorah, percebem que é possível chegar a um acordo, e eles criam uma reserva ambiental, então, Kaiju, se vocês andarem por aí, vocês vão destruir cidades. Mas se vocês ficarem nessa ilha aqui, vocês não vão causar danos pra gente, e nós nos comprometemos de nós não vamos nos meter com vocês, nós vamos deixar vocês viverem livremente nessa ilha. Então, o Sandai Kaiju é parte de uma ideia de um grande pacto. Um pacto nacional, primeiro, no filme, as diferentes forças do país do Japão ali se unindo contra os invasores, que vai ser toda uma alegoria do Japão se unindo contra as influências imperialistas estadunidenses, mas também uma ideia de um pacto social. Nós podemos fazer um acordo com os Kaiju. E no momento que a ideia da ilha, uma reserva onde os Kaijus podem viver, os humanos toleram a existência dos Kaijus ali, os Kaijus não precisam mais brigar com os humanos pelo direito de existência, eles já têm o direito deles reconhecido. Então, se os humanos respeitam o direito dos Kaiju existirem e os Kaiju respeitam os limites da sociedade humana, não tem mais conflito. Por isso que a partir daí o Godira vira um herói nos filmes da Era Showa. O que acontece se o conflito entre humanos e Kaijus é resolvido com a instauração da ilha Kaiju, onde eles podem viver em paz? Não tem conflito entre os humanos. Daí que tem as ameaças vindo de fora. Existem Kaijus extraterrestres, robôs de culturas fora da Terra, ou do subterrâneo, ou do espaço. Eles querem invadir, destruir o mundo, destruir a humanidade, e se eles destruírem o mundo, eles também vão destruir a ilha reserva dos Kaiju. Daí que cabe o papel do Godira dele se tornar um herói, dele fazer um pacto com os humanos para juntos eles se defenderem dos invasores. Porque toda essa ideia parte da ideia de um pacto de tolerância. Foi feito um acordo e ambos se toleram. Então eles, trabalhando juntos, podem se proteger mutuamente. E é a partir dessa ideia que o segundo Godira vai virar um herói na segunda metade de filmes da Era Showa. Mas daí chega o Godira de 1984. E o Godira de 1984 é a maior influência pro Anno e pro Higuchi fazerem o Shin Godira. Porque o Godira de 1984, que é o filme que inicia a série do Godira da Era Heisei, é um filme que ele ignora todos os filmes anteriores da Era Showa que contam as histórias do segundo Godira. A tradição da Era Heisei considera só o filme original de 1954, em que o primeiro Godira aparece e é destruído com o Oxygen Destroyer, e no Godira de 1984 eles reapresentam o segundo Godira. E nessa versão de 1984 vai ter elementos que vão ser bastante importantes para esse filme do Anno e do Higuchi, porque ele é um filme que foca muito nos efeitos sociais e políticos da aparição do segundo Godira. Tem todo aquele contexto da Guerra Fria, do primeiro-ministro japonês tentando lidar tanto com a pressão dos Estados Unidos e da União Soviética ao mesmo tempo, da questão da proliferação do uso da energia nuclear no Japão e todos os protestos e discussões que estavam sendo feitos ali no período. Mas tem uma coisa que vai ser muito importante para como o Anno e o Higuchi vão pensar o filme deles, que é o Godira, ele é reapresentado, mas se todos os filmes da Era Showa em que o segundo Godira aparece forem ignorados, toda a construção do pacto de coexistência é ignorado. Então se passa numa diegese onde o pacto entre humanidade e Godira para coexistência nunca foi feito. Então o Godira da Era Heisei, ele não fez acordo nenhum com a humanidade e ele tá ali exigindo o direito dele de existir. E de novo vai se colocar aquele conflito. Sociedade humana que não quer sofrer danos e por isso vai atacar o Godira. Godira que quer o direito dele de existir e se ele for atacado ele vai responder. Às vezes eles trabalham juntos, mas eles trabalham juntos porque o Godira está protegendo a Terra, que é o lugar onde ele vive. Não porque ele está protegendo os humanos, porque ele não tem acordo nenhum com os humanos na versão da Era Heisei. E o Godira da Era Heisei, ele vai reaparecer como essa entidade onipotente, mas ao mesmo tempo uma onipotência que é julgadora. É um Godira que olha para os humanos e está julgando os humanos pelos danos que os humanos causaram no planeta. E os humanos, eles não podem nem alegar inocência porque eles sabem que eles não são inocentes. Mesmo depois de todo o sofrimento que o Japão passou com as bombas atômicas, eles estão construindo usinas nucleares, que naquela época eles não sabiam, mas que em 2011 iriam resultar no grande desastre do acidente ali da Fukushima 1. Então o Godira tinha razão em estar julgando a humanidade daquele período por construir essas usinas nucleares. E esse Godira de 1984 também vai inspirar o Anno e o Higuchi na construção do Godira, porque é um Godira que ignora toda essa questão
questão do pacto entre kaijus e humanos que é feito ali ao longo da Era Showa, e é um Godira que é uma entidade onipotente que está ali olhando para a humanidade e julgando a humanidade. Ele olha para os humanos com uma intenção de vocês fizeram coisas erradas e eu sou a consequência das coisas erradas que vocês fizeram. Eu vou causar dano, mas a culpa é de vocês, isso aqui é o karma de vocês que está voltando. Então a humanidade não tem nem como se defender de ser inocente, porque eles não são inocentes, eles sabem que eles não são inocentes, e aquilo é consequência do que eles fizeram. E o Godira do filme do Anno e do Higuchi, ele parte dessa premissa. O Godira é uma criatura terrível, onipotente, que não pode ser parada e que não vai fazer nenhum acordo com a humanidade. Ele vai simplesmente passar por cima da humanidade e os humanos não podem fazer nada para parar ele. Então eles constroem um Godira que parte dessas premissas lá do Godira terrível, assustador, sublime de 1984, mas ao mesmo tempo eles levam isso mais adiante. E eles fazem isso justamente fazendo uma subversão. Eu já comentei sobre como os monstros na tradição japonesa são pensadas como personagens. Só que aqui o Anno e o Higuchi vão subverter isso, porque o Godira deles não é um personagem. Logo no começo, os especialistas do Departamento Especial de Desastres concluem que não dá para saber se o Godira tem intelecto. E logo em seguida o biólogo fala, não dá para se comunicar com ele. Então eles deixam claros que ele não é inteligente, ele não se comunica, logo não é possível fazer um processo dialético com ele, não é possível fazer um acordo com esse Godira. Ele nunca vai ser aliado da humanidade porque é impossível negociar com ele. Então é muito mais terrível. E mais do que isso, o Higuchi e o Anno, eles despersonalizam completamente essa versão do Godira deles. Porque o Godira deles é muito próximo aos Shito do Evangelion. Os Shito, que comumente são traduzidos como anjos, mas a tradução de fato é os apóstolos, que são as criaturas lá do Evangelion, que eles simplesmente chegam na Terra, eles vão em linha reta e nada para eles. E eles não se comunicam, eles não dialogam, eles são criaturas que são biológicas, que são orgânicas, mas eles não parecem ter intelecto ou personalidade. Eles parecem agir muito mais como instinto, talvez mais do que isso. Eles parecem mecanismos orgânicos. E o Godira do Shin Godira é isso, ele não parece um animal, ele parece um mecanismo que por acaso é orgânico. Ele simplesmente vai em linha reta, passa por cima de tudo, não tem explicação para as ações dele, ele não tem personalidade, ele não tem motivação, é como se fosse um automatismo biológico que impulsiona ele. E esse automatismo biológico faz com que ele evolua e se adapte o tempo todo. Então ele é um não personagem, ele é só uma máquina orgânica de destruição. E se ele é só uma máquina orgânica de destruição, ele parece muito mais um vírus. Ele é uma forma de vida, talvez, ele é uma forma orgânica, mas ele age a partir de protocolos instintivos. Então não tem como tu conversar com um vírus, não tem como conversar com o Godira de Shin Godira. E isso faz ele ser muito mais terrível, porque não tem como tu negociar, ele vai destruir em linha reta sempre. E nada do que os humanos façam podem levar a um processo dialético ou um meio termo. Diferente do Godira lá da Era Showa, que foi possível fazer um acordo com ele, ou mesmo o Godira da Era Heisei, que é alguém extremamente imprevisível, mas que tu sabe que se for acontecer um aperto contra a Terra, ele vai defender o planeta Terra. O Godira de Shin Godira, ele não vai seguir lógica nenhuma, ele simplesmente vai em linha reta e danificar tudo que tem em volta. Que é uma subversão do personagem que o Higuchi e o Anno fazem, mas tem relação com o tema que eles estavam discutindo. No próprio filme eles falam que uma criatura biológica pode ser morta, que é diferente de um tufão e de um terremoto. O tufão e o terremoto não podem ser mortos, porque eles não são formas de vida. E como esse filme é muito uma alegoria pro grande terremoto de Tohoku e todas as catástrofes que partiram dele, que são catástrofes que não tem como tu combater. Tu não pode matar um terremoto, tu não pode matar um vazamento nuclear, tu não pode matar um tsunami. Eles são só forças que não são personagens, eles não têm intelecto, eles não têm intenção, eles simplesmente acontecem e os humanos que lidem com a consequência. Então esse Godira do Higuchi do Anno, ele é totalmente despersonalizado, que é uma desconstrução, é uma negação de um dos elementos mais importantes na construção do personagem nos filmes antigos, mas se faz isso com ele para tratar dos temas da atualidade que eram relevantes para esses dois autores. Por isso que eu falei que o Godira, ele não é sempre a mesma coisa. Ele não se resume a uma alegoria dos medos e traumas da população japonesa da bomba atômica. Ele pode ser sobre isso, mas ele sempre é atualizado para falar dos problemas do momento em que o filme é feito. E quando o Anno e o Higuchi fazem essa subversão, é porque essa subversão era necessária para falar de uma forma mais eficiente dos temas da atualidade que eles queriam tratar. E tem pelo menos mais um tema
tema que é extremamente importante para a construção do filme, né? Porque ao longo do filme a gente descobre que os Estados Unidos, eles já sabiam que o Gojira existia. Uma forma marinha primitiva tinha se alimentado de lixo radioativo que tinham jogado no mar, tinha passado pela mutação, ele estava se adaptando o tempo todo. Os estadunidenses sabiam, mas não falaram nada. Foi quando o Gojira chegou no Japão que o governo dos Estados Unidos procura o Japão, e daí tem uma personagem que é importante, que é a Kayoko Peterson, que ela é uma representante do governo dos Estados Unidos, filha de um senador, mas a avó dela é japonesa, então ela é uma estadunidense, mas ela tem alguns vínculos com o Japão, e ela vai ser a representante dos Estados Unidos que vai negociar informações ali com o governo do Japão, e principalmente com o Yaguchi. Através dela, o governo dos estadunidense vai propor uma troca de informação. Vão propor que o governo do Japão descubra onde está o Dr. Makigoro e que pegue os resultados dos testes do Dr. Makigoro, que ele estava trabalhando com os Estados Unidos, mas ele fugiu por causa, inclusive, dos Estados Unidos esconderem aquelas informações e que existia o Gojira, entregue as informações para eles, que eles estão dispostos a compartilhar as informações deles. Só que os Estados Unidos faz uma exigência que é: essas trocas de informações têm que ser bilaterais. Só Japão e Estados Unidos, e o Japão não pode compartilhar com nenhum outro país. A princípio ali o governo do Japão vai aceitar, vão ter inclusive os caras dos Estados Unidos que vão lá pro Japão para acompanhar e estudar o Gojira. Só que daí vai acontecer que quando o Gojira chega a Tóquio de novo, na quarta forma, que a cidade não estava preparada, e ela não estava preparada porque o governo se negou a levar a sério que o Gojira poderia voltar, daí eles mandam as forças de autodefesa, as forças de autodefesa não servem para nada, logo em seguida eles recebem a notícia que a Força Aérea dos Estados Unidos estava mandando os bombardeiros com aquelas bombas de perfuração para matar o Gojira no Japão, só que eles iam largar bombas em todo o centro da cidade ou explodir tudo, sem se preocupar com os danos que iam causar ao Japão. Isso nos mostra a relação extremamente tensa, complicada entre o governo do Japão e o governo dos Estados Unidos, porque os japoneses não tinham pedido ajuda. Os representantes dos Estados Unidos viram que tinha fracassado o ataque do Japão e mandaram armas por conta. Daí o que o primeiro-ministro faz? Já estava vindo os bombardeiros, mas manda um pedido solicitando os bombardeios antes que as bombas caiam, porque daí não ia aparecer que os Estados Unidos mandaram as bombas por conta própria, ia aparecer que o Japão pediu as bombas, e daí sim elas foram lançadas, e aparecer que o governo japonês é respeitado pelo governo dos Estados Unidos quando não era. Então, de novo, é o governo se preocupando com as questões formais, com a verdade formal, mais do que ele se preocupa com a materialidade dos fatos, com a realidade material das coisas. Quando o ataque da Força Aérea dos Estados Unidos também fracassa, os membros cientistas da equipe ali, que eram dos Estados Unidos, simplesmente levantam e fogem e dizem: só uma bomba atômica agora para resolver. Daqui a pouco, o primeiro-ministro novo que assume depois da tragédia, avisam ele que os Estados Unidos, que até então não queriam deixar que o assunto do Gojira chegasse nas Nações Unidas, que deveria ser resolvido só entre Japão e os Estados Unidos, quando eles descobrem que o Gojira não pôde ser destruído por nenhuma das armas, e logo ele deve se adaptar para voar e para ter descendentes, ou seja, vai se espalhar Gojira por todo o mundo e pode chegar nos Estados Unidos, os Estados Unidos mudam a postura, acabou essa relação bilateral Estados Unidos e Japão, porque agora o Gojira não vai ficar só no Japão, ele vai poder chegar nos Estados Unidos. Agora eles querem que a relação seja no Conselho de Segurança da ONU, então a ONU que vai decidir o que vai acontecer ou não vai acontecer no Japão, e tem toda aquela pressão pro primeiro-ministro do Japão aceitar ficar submisso em relação à ONU, e o plano da ONU é tocar uma bomba atômica no Japão e dane-se, manda uma bomba atômica para Tóquio, explode Tóquio inteira e explode o Gojira, só que eles nem têm certeza se uma bomba atômica mataria o Gojira, mas o plano é esse. E daí tem toda a questão do Yaguchi tentando desenvolver o plano da equipe dele para incapacitar o sistema de resfriamento do Gojira, para sem o sistema de resfriamento dele, o organismo do Gojira se desligar sozinho, mas está programado já a bomba atômica para ser lançada em Tóquio, e eles têm que correr para fazer aquilo antes que a bomba atômica seja lançada, e tem toda a pressão pro primeiro-ministro aceitar que a bomba atômica seja lançada em Tóquio. E daí a gente chega nessa questão que é extremamente relevante para esse filme, que é uma ideia que é discutida no filme, que é uma que o Asaka, que é o superior ao Yaguchi, fala para ele: o Japão do pós-guerra é um país vassalo. E o Yaguchi responde: tá, mas e esse pós-guerra vai acabar quando? Vai até quando? E esse é um dos grandes temas do filme, que é uma questão que vários historiadores discutem sobre o Japão, que é a ideia do longo pós-guerra. Como o Japão vive
num pós-guerra que nunca acaba. Desde que a Segunda Guerra Mundial acabou, o Japão entrou num pós-guerra e até hoje o Japão está vivendo no pós-guerra. Eles não saem dessa questão da prisão, que é a ideia de pós-guerra. E esse Japão que se entende como um país pós-guerra, ele pode ser entendido como pós-guerra de múltiplos pontos de vista. O primeiro ponto está na ideia do imaginário coletivo do Japão como sociedade. O Japão pós-guerra é um Japão pacífico, é um Japão que não tem exércitos, é um Japão que não pode declarar guerra a outros países, é um Japão que até antes tinha na sua tradição histórica uma elite militar de guerreiros que controlavam o país, e essa elite militar foi afastada do comando do país, e é um país que se reconstruiu depois da guerra como um país pacífico. É um país que não vai mais à guerra, é um país que não tem exército, é um país que a maioria da população é contra a criação de um exército. Então toda a ideia do Japão que a gente tem hoje, como de um Japão pacífico, como de um país que exporta cultura, como um país que estabelece vínculos comerciais, vínculos culturais com outros países, é um país que só pôde existir por causa do pós-guerra. Porque toda a faceta militar guerreira do Japão foi destruída na guerra. E ele foi obrigado a se reconstruir e se reconstruir como um país pacífico. Então o pós-guerra define muito o que o Japão de hoje é. Uma nação pacífica que faz acordos comerciais e acordos culturais com outros países do mundo. Todo o imaginário do Japão do presente foi definido por esse estado de pós-guerra. Só que essa noção de pós-guerra, ela pode ser interpretada de outras formas. Porque para os ultranacionalistas japoneses, para a direita ultraconservadora japonesa, eles também estão presos num pós-guerra, mas o imaginário deles de pós-guerra é um pouco diferente. Porque pensa só, imagina aqueles caras que são machões, que adoram militares, que cultuam o Japão militarista, o Japão da guerra, que quer ser um herói de guerra, que sonha com os militares voltando pro poder. Pô, o Japão, ele foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, foi imposta uma constituição para eles que foi escrita pelos Estados Unidos, eles só tiveram que assinar. Nessa constituição diz que o Japão não pode ter exército e diz que o Japão abre mão do direito de declarar guerra. Então, para um maluco militarista, ultranacionalista, que sonha em ser guerreiro, que sonha em ser um herói de guerra, que quer ver o país dele se expandindo e sendo imperialista sobre a Ásia, para esses caras, o Japão pós-guerra é um Japão castrado, é um Japão que abriu mão de ser um guerreiro. Então imagina para um fanático militar, para um ultranacionalista, eles têm que encarar o fato de que eles nunca vão ter um governo militar de novo. Eles têm que encarar o fato de que se o Japão vive num pós-guerra, é porque o Japão já lutou a última guerra que eles iam lutar e nunca mais vão entrar em outra guerra. Se o Japão nunca mais entrar em outra guerra, esses sujeitos que sonham em ser heróis de guerra nunca vão poder ser heróis de guerra, nunca vão poder lutar contra o inimigo e ter toda aquela fetichização militarista, que o Japão não vai mais participar de guerras. E mais do que isso, a última guerra que o Japão participou, o Japão perdeu. Então eles estão condenados a passarem o resto da existência deles como um país derrotado. O Japão é o país que perdeu a guerra e nunca mais vai lutar em outra guerra. Então ele vai ser para sempre o país que perdeu. Então para a direita ultraconservadora, nacionalista, ufanista, militarista, o pós-guerra é a maldição deles. Para o machão militarista é ser castrado, é ser condenado a ser um país que é o perdedor militar e que nunca vai lutar de novo. Só que no outro lado do espectro político, a esquerda japonesa também está amaldiçoada a viver num Japão que é definido pelo pós-guerra. Porque se a gente pensar no contexto do Japão, logo depois que termina a guerra, tem vários processos para a redemocratização do Japão. Afastar os militares do poder, acabar com o exército, tirar os ultraconservadores ali da administração pública, prender criminosos de guerra e tal. Só que o que aconteceu? Com as tensões da Guerra Fria, né, os Estados Unidos contra a União Soviética, com o socialismo aparecendo na Coreia, com a Revolução Chinesa, os estadunidenses vão ficar com medo do que está acontecendo ali na Ásia e vão tentar usar o Japão como propaganda capitalista. Se o Japão for um sucesso econômico como uma nação capitalista, vai ser uma propaganda do capitalismo aqui no extremo leste da Ásia. Só que o que aconteceu? Logo depois do pós-guerra, com as redemocratizações, o Partido Socialista Japonês começou a ganhar muito apoio popular. E em 1947, o Katayama Tetsu, que era do Partido Socialista, se elegeu primeiro-ministro. Então o Japão teve um primeiro-ministro socialista. E o que o Katayama fez? Um monte de reforma. Ele foi o cara que estabeleceu o direito trabalhista no Japão. Criou regras de que menores não podiam trabalhar em funções perigosas, criaram seguro-desemprego, seguro-maternidade, vários programas assistenciais. Então teve um monte de reformas trabalhistas, de reformas sociais no Japão, feitas por um primeiro-ministro socialista. E quando isso acontece, um primeiro-ministro
primeiro-ministro socialista assume o governo do Japão enquanto está aparecendo socialista na China, na Coreia, a União Soviética ali em volta, o governo dos Estados Unidos vai começar a ficar com medo. E o que eles vão fazer? Um pacto. Eles vão chamar os criminosos de guerra, os militares e políticos que governaram o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, e vão fazer um pacto com eles. Nós damos anistia para vocês, vamos ajudar vocês a formar um partido, a chegar ao poder, e a condição é que vocês vão acabar com os partidos socialistas japoneses, vão fazer tudo que puderem para tirar a credibilidade, deslegitimar o Partido Socialista Japonês, e vão fazer um pacto com os Estados Unidos de defender os interesses internacionais dos Estados Unidos em relação a outros países. Fazendo isso, os Estados Unidos vai fazer tudo que puder para esses caras ficarem no poder no Japão e para garantir melhoras na economia do Japão. E esse foi o pacto que foi feito. Esses caras que eram criminosos de guerra foram todos liberados das penas deles, entraram para partidos políticos, que foi o Partido Liberal e o antigo Partido Democrata, que vão se fundir para criar o Partido Liberal Democrata, que vai ser esse partido conservador da direita, liderado por os caras que eram criminosos de guerra. E esse partido vai governar o Japão, primeiro fragmentados em dois partidos, eles vão conseguir tirar a credibilidade do Katayama para eles assumirem, alternando ali entre os dois, entre 1948 até 1954. Em 1954, o Partido Liberal Democrata, já unificado como um partido só, vai assumir o governo, vão ficar no poder até 1993, vai ter um pequeno hiato ali em que outro partido vai assumir. Em 96, 3 anos depois, eles voltam para o poder e ficam até 2009, que é quando o Partido Democrático, que estava governando ali no momento do grande terremoto que assumiu, eles ficaram 3 anos no poder. Em 2012, o Partido Liberal Democrata volta ao poder e eles estão até hoje. Então, desde 1948, quando Katayama, o primeiro-ministro socialista japonês, saiu do poder e esses caras do Partido Liberal Democrata assumiram até hoje, foi só 6 anos que eles não tiveram no poder. De 1947 até 2023, só 6 anos eles não governaram o Japão. Então a direita governa o Japão há décadas e décadas. E para a esquerda japonesa, eles estão presos nesse assombro do pós-guerra, porque o que é o Japão do pós-guerra para a esquerda? É um Japão em que a ultradireita japonesa fez um pacto com o governo dos Estados Unidos, que ajudam eles a eles ficarem no poder, e em troca de que o governo japonês apoia qualquer política internacional dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos decidirem fazer uma guerra, invadir o Iraque, invadir o Afeganistão, o Japão apoiou. Quando os Estados Unidos invadiram o Vietnã, o Japão apoiou. Qualquer guerra que os Estados Unidos entre, o governo japonês do Partido Liberal Democrata apoia os Estados Unidos. Qualquer relação de acordo comercial internacional que o governo esteja participando, o Japão vai apoiar os Estados Unidos. O Japão está sempre apoiando os Estados Unidos. Por quê? Porque tem esse pacto entre o Partido Liberal Democrata, lá no início, quando os fundadores do partido, que eram criminosos de guerra, ganharam anistia em troca desse pacto. Hoje são os netos deles que administram o partido. São as mesmas famílias que estão no poder, as mesmas famílias que estavam no poder da época da Segunda Guerra. E a política internacional japonesa se resume a apoiar os Estados Unidos. Tanto que uma grande crítica à esquerda japonesa tem é que o Japão, eles não têm relações diplomáticas de fato como país. As relações diplomáticas japonesas se limitam a reproduzir as relações diplomáticas dos Estados Unidos, que é o que o Akasa disse aqui no filme pro Yaguchi. Ele disse: o Japão do pós-guerra é um país vassalo. A gente simplesmente se submete ao que os Estados Unidos determina. E o que acontece no filme é: o governo dos Estados Unidos convence a ONU a atacar uma bomba atômica no Japão. E o governo do Japão aceita. Tipo, eles vão tocar uma bomba atômica no Japão. O Japão já tomou bombas atômicas e eles aceitam. Por quê? Primeiro, que isso já quebra aquela narrativa que eu comentei agora há pouco, de que o Gojira é uma representação dos medos e dos traumas que o Japão tem com a bomba atômica. O Gojira do Anno e do Higuchi aqui em Shin Gojira é o contrário. Ele mostra que os japoneses superaram os traumas da bomba atômica. Porque os japoneses levaram 2 bombas atômicas e sobreviveram. Os japoneses passaram pelo acidente do terremoto que aconteceu, os vazamentos lá da usina de Fukushima 1, 3 explosões de hidrogênio e contaminação radioativa por todo o país, e eles sobreviveram. Os japoneses sabem que mesmo que aconteça uma desgraça atômica terrível, muita gente sofra e muita gente morra, o Japão vai conseguir se organizar, vai conseguir dar a volta por cima e se reconstruir. Então eles perceberam que a bomba atômica é uma tragédia horrível, mas que eles têm força para se reerguer depois da bomba atômica. E essa versão do Gojira do Anno e do Higuchi é justamente uma alegoria de como eles superaram isso. O que vocês preferem? Lidar com o Gojira ou os Estados Unidos jogar uma bomba atômica de novo aí? Pode mandar a bomba atômica. Eles falam: nós vamos evacuar a cidade, os Estados Unidos vai atacar a bomba atômica, vai destruir
destruir Tóquio e todas as cidades em volta, vai contaminar a área com radiação por décadas, 40 anos, mas depois de 40 anos a gente vai conseguir se reerguer. E o governo fala que é melhor isso do que o contrário, porque se o Japão não aceitar a bomba atômica para explodir o Godira e o Godira ficar ali, ele vai destruir o Japão, né? Ele vai ficar ali destruindo o país, ninguém sabe o que ele pode fazer, mas os outros países vão parar de confiar no Japão, vão parar de investir dinheiro no Japão, não vão dar subsídios para o Japão se reconstruir depois do Godira. Então o governo japonês tem mais medo de perder o apoio dos Estados Unidos e do resto da comunidade internacional na economia do que levar uma bomba atômica. Eles preferem levar uma bomba atômica do que perder esse vínculo, esse pacto com os Estados Unidos, que é um pacto desvantajoso. É um pacto que os Estados Unidos têm muito mais vantagens do que eles. Então, a esquerda japonesa também está presa no fantasma do pós-guerra, porque viver no pós-guerra para eles é viver num país que eternamente é vassalo. É um Japão que não tem autonomia. É um Japão em que o próprio Yaguchi fala, quando a Peterson diz para ele que quando eu for presidente dos Estados Unidos no futuro, ia ser bom tu ser o primeiro-ministro do Japão, tu ser o meu equivalente aqui no Japão. E ele fala para ela, tu quer que eu seja o teu fantoche japonês. Então, para a esquerda japonesa, a maldição do pós-guerra é a maldição de ser um país vassalo, um país que não tem autonomia, um país em que os políticos e o governo decidem sempre o que é primeiro interessante para os Estados Unidos do que o que é interessante para o povo japonês. Porque largar uma bomba atômica em Tóquio não vai ser interessante para a população japonesa, mas para o governo dos Estados Unidos é. O governo dos Estados Unidos está com medo que o Godira possa ir para lá e o governo a princípio aceita. E tem mais um fantasma do pós-guerra, que é inclusive um tema que já foi tratado em outro filme do Godira. O Godira mostra King Ghidorah de 2001, que é a ideia de que esses sujeitos que governaram o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, que fizeram as atrocidades, os crimes de guerra, as famílias deles estão no poder ainda, eles nunca se arrependeram, eles nunca pediram desculpa, eles foram anistiados pelos Estados Unidos, então é como se eles nunca tivessem feito nada. Eles saíram bem no final da Segunda Guerra sem punição nenhuma, e eles não admitem que o Japão cometeu crimes de guerra. Por quê? Porque quem cometeu os crimes de guerra são os avós das pessoas que governam o país hoje. Para a população japonesa, a gente tem que lembrar que a população japonesa sofreu um monte. Quem teve vantagens durante a Segunda Guerra Mundial foi a elite. Quem é que lutava na Segunda Guerra? Eram os jovens filhos de camponeses, agricultores do interior, que eram forçados a se alistar e eles nem sabiam direito por que eles estavam lutando. Inclusive, na obra do Mizuki Shigeru, quando ele faz os quadrinhos dele sobre guerra, ele trata muito desse tema. Como quem estava lutando e morrendo na guerra eram os camponeses que nem sabiam por que eles estavam lutando. E toda a pobreza, a miséria que a população japonesa passou naquele período. E eles nunca foram compensados. As pessoas que governavam, os descendentes de quem governava, estão no poder e nunca pediram desculpa para essas pessoas. Sem falar nos crimes dos outros países, as coisas horríveis que o Japão fez na Coreia, na Manchúria, nas ilhas do Pacífico, na Indonésia. Eles simplesmente fazem de conta que nunca aconteceu, e quem faz de conta que nunca aconteceu é quem está no governo, porque quem governa são os descendentes dessas pessoas. Na sociedade, estudiosos, acadêmicos, pessoas que estão ligadas aos movimentos de direitos civis, esses japoneses, eles acham isso horrível e querem que esses membros do governo e da elite peçam desculpas, mas eles não fazem isso. E de tanto em tanto tempo, os descendentes das vítimas nos outros países lembram, olha só, japoneses, vocês ainda não se desculparam, vocês ainda não compensaram. Então, de tanto em tanto tempo, os crimes de guerra em que os criminosos não só nunca foram punidos, como hoje eles se mantêm no poder, isso volta de tanto em tanto tempo para assombrar o imaginário coletivo japonês. Então, um dos temas centrais que o Anno e o Higuchi estão discutindo nesse filme, no Shin Godira, é o Japão que está preso no longo pós-guerra, nesse estado pós-Segunda Guerra Mundial que nunca acaba. O Godira aparece aqui não como uma lembrança de um trauma da bomba atômica que eles não conseguem superar, eles já superaram. Inclusive, no filme eles dizem, pode mandar outra bomba atômica que nós aguentamos. Nós vamos conseguir nos reerguer mesmo depois de outra bomba atômica. O Godira está aqui para lembrar os japoneses que eles estão presos no fantasma do longo pós-guerra, que eles estão presos como uma nação que não tem autonomia, uma nação que no pós-guerra foi obrigada a ser vassala estadunidense. E qual é a proposta que eu apresento aqui para a libertação? É quando eles dizem não para os Estados Unidos. Quando o primeiro-ministro novo, que assume, depois da tragédia, chega à conclusão de não deixar os Estados Unidos lançar a bomba atômica lá, preferir usar o plano do Yaguchi, que é um plano que foi desenvolvido ali pelo Departamento Especial de Desastres, que é um departamento que é formado por técnicos, especialistas e cientistas. Tem dois pontos que são chaves na proposta aqui que o Anno e o Higuchi dão para o Japão superar o estado do longo pós-guerra. Primeiro que é romper com a vassalagem dos Estados Unidos. Dane-se os Estados Unidos. O primeiro-ministro novo
vai defender primeiro a população do Japão e o interesse estadunidense vai ficar em segundo plano. O que é melhor para a população japonesa tem que vir antes do que é melhor para o presidente dos Estados Unidos. Então o jeito do Japão superar o longo pós-guerra é superar o estado de país vassalo, é se tornar autônomo, é pensar primeiro no que é bom para o povo japonês e não o que é bom para os políticos de um país que está lá no outro continente. E o segundo é tirar as decisões dessa alta cúpula de políticos que estão preocupados em aparência, que estão preocupados com o efeito que aquelas decisões vão causar na reputação deles, que não querem assumir responsabilidades porque senão eles vão ser culpados. Tira desses caras e coloca na mão de quem? Dos caras que trabalham na prática. Nós temos que resolver um problema técnico, chama os técnicos, chama os cientistas, olhem os dados concretos e vamos decidir baseado na realidade material concreta e nas provas científicas. É tirar essa hierarquia do poder que está lá só sentada há várias gerações e que não se responsabiliza por nada e bota uns caras novos ali, que são os caras que estudam, que se dedicam aos temas, que entendem de fato das coisas e que estão dispostos a fazer as coisas acontecerem. E se eles tiverem que levar a culpa no final, eles não se importam, eles vão levar a culpa. Mas eles não vão deixar de tomar decisões e tomar ações e deixar acontecer um monte de desgraça no país com medo do que pode acontecer com a reputação deles. Então o Gojira no Shin Gojira, ele é um fantasma do longo pós-guerra. E o Higuchi e o Anno vão nos trazer propostas de como superar o longo pós-guerra. O Japão vai superar esse trauma se livrando dessa velha elite que ainda está no poder e se livrando da posição de vassalo estadunidense. Bom, dava para falar ainda mais sobre esse filme, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Compartilhem se puder com quem vocês conhecem, com aliados políticos e com a oposição, que eu vou agradecer bastante. Se vocês quiserem comentar, sintam-se livres para comentar aqui embaixo. Leiam o artigo que eu vou deixar na descrição sobre a história do Tokusatsu e a relação do Tokusatsu com a animação. Agradeço muito aos apoiadores do canal, porque são os apoiadores do canal que financiam isso aqui, fazem isso aqui funcionar, e é graças a eles que eu posso dedicar bastante do meu tempo para fazer esses vídeos extremamente longos. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma olhada na página do Ilha Kaiju lá no Apoia-se. E obrigado e até o próximo vídeo.